Segunda-feira, 30 de julho de 2018, e o Segunda Chamada está aqui, como sempre, fiel e confiável. Já se inscreveu aqui no MyNews? Está esperando o quê? YouTube também é informação e conteúdo de qualidade, não é só YouTube racista ou Porta dos Fundos, tá? Toca o sininho também para saber quando tiver vídeo novo. Gabriel Azevedo e Marilis Pereira Jorge não estão entre nós hoje, cada um por um motivo diferente, não pensem em maldade, tá? No lugar da dupla, o advogado e ex-deputado federal, comentarista do Jornal da Cultura, Ayrton Soares, e a mulher que sabe tudo de seguro e previdência, Aura Rebelo. Obrigado por aceitarem o convite. Aqui do meu lado, Cris Serra, que me substituiu brilhantemente semana passada. Eu nem sei como é que eu tive coragem de voltar depois que eu soube que ela não errou uma vez o TP, eu já errei duas hoje. Só hoje eu já errei duas. E ao lado dela, a maga das finanças, Mara Luque. As convenções partidárias seguem a todo vapor. Os papéis começam a se definir e os candidatos correm atrás de alguém que queira concorrer ao emprego mais complicado e, por que não, traiçoeiro do Brasil, o de vice-presidente. O Facebook tirou do ar as páginas e perfis ligados ao MBL. Censura, perseguição a um dos lados do debate ou combate legítimo às fake news? O ser humano está vivendo cada vez mais. Isso é necessariamente bom? Já a morte de uma brasileira chama a atenção para o que está acontecendo na Nicarágua. E depois de tantos maus tratos, os animais resolveram se vingar. Bem-vindos ao Segunda Chamada e cuidado com o guaxinim. Até segunda que vem, o Brasil parece que está em clima de festa e das grandes, mas não é para todo mundo não. É o Brasil dos políticos que está nessa animação toda com as convenções partidárias. Aí são aquelas frases de efeito para tudo quanto é lado. Joinha daqui, acelera de lá, abraço de amigo, abraço de inimigo. Todo mundo naquele clima de V de vitória. É isso mesmo, Ayrton? Qual é a convenção que você acha que vai mais chamar a atenção do cenário político, dos jornalistas, essas que estão por vir aí? As que estão por vir? É. Dória... Acho que estão por vir e acho que já aconteceram, né? Dória... Eu acho que é a convenção do hoje MDB. Porque é o não candidato, não é? Que já entra para ser cristianizado. Essa, então, vai ser uma convenção sui generis, porque já se sabe que o partido como um todo não vai carregar a candidatura do candidato que é o ex-ministro. Então, essa, a meu ver, vai ser muito interessante. Então você acha que o Meirelles é um cavalo paraguaio? É um cavalo paraguaio, exatamente. Olha, isso é uma homenagem até ao Paraguai, viu? Porque... Mas é verdade, eu acho que a convenção que ainda não homologou, não homologou candidato, a do PSDB, né? Uhum. E a do SDB tem um antecedente interessante lá em São Paulo, que na convenção estadual houve uma discussão lá, e o presidente do partido falou, olha, não discute isso não, porque quem está pagando a convenção é o candidato Dória. Então, não vamos discutir esses assuntos aqui diz respeito à organização da convenção. Então, as coisas que acontecem numa convenção partidária, né? E a briga fundamental também é, por hoje, a briga para ter o horário de televisão nas convenções, né? Saber como é que os partidos vão definir o acesso. Os que têm mandato vão ter mais tempo, porque eles já têm mais dinheiro. Eles vão ter mais tempo de televisão. Como é que isso se equilibra? Isso é muito difícil. É uma verdadeira... É uma briga que não aparece, mas que é uma briga real em cada partido, ver quem é que vai ter acesso ao tempinho de televisão e o quinhão do dinheiro do fundo partidário. Sem contar, não, eu só queria fazer um comentário, porque assim, a aliança que o Alckmin conseguiu fechar com os partidos do Centrão foi saudada, assim, como um golpe de mestre, conseguiu fechar quase que metade do tempo do horário no rádio e na TV, vai ser para ele. Agora também tem o seguinte, tem que saber usar esse tempo de exposição. Não adianta você ter muito tempo de exposição e não saber usar, né? Exatamente. Se o candidato também não souber usar. Isso pode até ser, na verdade, pode atrapalhar, às vezes, até mais do que ajudar, né? E se tratando do Alckmin, quer dizer, ele governador do maior estado, com uma série de coisas, durante 4 mandatos, né, ele teve, e nem assim ele consegue animar a torcida, né? Então, sim, lá os candidatos dele. O Alckmin tem a favor dele uma experiência em convivência com esses partidos que agora aderiram a ele, o chamado Centrão. Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo, enquanto ele foi governador, tinha apoio majoritário para ele. Nunca se aprovou uma CPI
para investigar o governo de São Paulo, na Assembleia de São Paulo. Ele sabe como tratar os integrantes, ele tem experiência nisso. E, obviamente, como nenhum fato que possa denegri-lo surgiu dessa convivência, eu imagino que ele vai saber administrar esse centrão com as aspirações nacionais que tem. Vai ser muito mais difícil, porque as ambições dos deputados estaduais são menores, não é verdade? Não são por grandes espaços de governo e nem por grandes vantagens financeiras, mas ele tem essa experiência que eu tenho que reconhecer para administrar o que há de pior na política brasileira. Mas não conseguiu ainda trazer um vice, né? O primeiro nome de vice que apareceu, que é do Josué Alencar, empresário, filho do ex-vice-presidente do Zé Alencar, que no governo Lula, foi saudado inicialmente e tal. A primeira vez que ele se manifestou, ele estava no exterior, quando foi anunciado, o Josué. Foi uma nota assim, muito cautelosa. Eu falei, esse pessoal está comemorando antes da hora. Não deu outra, ele desistiu. Então, resta saber também essa habilidade do Alckmin, a que vice vai levá-lo, né? Aí estão faltando alguns elementos nessa discussão para o Alckmin, né? Onde é que está o Fernando Henrique? Está discutindo isso? Onde é que está o Serra? Aliás, o Serra é um desaparecido, não é? É verdade. Onde é que está o Serra? É São forças do PSDB que têm transitado com essa gente no Congresso Nacional. O Fernando Henrique teve experiência pessoal como presidente, administrando os interesses desses integrantes desses partidos, né? Não existiam tantos à época, mas o Fernando também tem experiência sobre isso. E eu acho que se ficar o Alckmin sozinho para discutir isso e decidir isso, não sei se ele vai ter sucesso. É interessante, porque o Fernando Henrique chegou a participar para costurar a aliança do Luciano Huck, ele chegou a participar firmemente ali na... E depois viajou. Né? E depois... Depois. Está curtindo o verão europeu. Dá para voltar. Vamos ver agora, quando ele voltar, como é que ele se manifesta. Na hora que tiver tudo decidido, o Fernando Henrique volta. Todo mundo tem essa expectativa muito grande para a gente começar o horário eleitoral na TV, mas o que as redes sociais vão fazer esse ano também, a gente nunca viu na história, né? Então, o papel da comunicação, da opinião das pessoas vai ser cada vez mais forte. Isso é uma grande incógnita para essa eleição, Mas eu tenho conversado com vários especialistas ultimamente sobre isso. De fato, como você falou, as redes sociais vão ter um papel novo, diferente, com uma preponderância maior do que tiveram em eleições anteriores, mas todo mundo que trabalha com comunicação política diz que a TV e o rádio ainda serão o grande veículo de comunicação para os candidatos. Por isso, essa briga para formar aliança e ter esse tal tempo milagroso. Agora, uma coisa que eu queria registrar e que eu acho que é o absurdo dos absurdos, não se faz composição política em cima de um programa para o país, um programa que vai ser levado para a administração do país, para tomar conta desse Brasil. Não tem. Quem fez foi o Ciro Gomes com de 12 pontos, né, que tentou submeter a esse pessoal do Centrão e imediatamente foi repelido, e outro que fez agora, acabou de fazer, foi o Haddad para o PT, que tem então um programa. Fora dos outros, eu não sei qual é o programa que vai ser levado pelo governo Alckmin, eu não sei o que eles vão propor. Ninguém sabe. Eu acho que a dificuldade que eles mas têm... ninguém sabe mesmo. A história dos programas, ela passa batido. As movimentações e alianças hoje chamam muito mais atenção do que os programas. E se você coloca, por exemplo, o Bolsonaro, o coordenador econômico dele... que é um cara liberal, ultraliberal. Quer dizer, o Bolsonaro vai dizer para os militares que ele vai convergir o sistema de previdência. Mas agora, isso até seria outro debate, mas é um bom debate, porque quem são essas pessoas? O Ciro Gomes, que é o candidato da esquerda, estava flertando com o Rodrigo Maia do DEM até outro dia. O estrategista do Bolsonaro é ultraliberal. E aí, quer dizer, é uma sopa... O Bolsonaro, quando questionado sobre política econômica, a saída dele é dizer: eu não sei, eu não entendo de economia, eu aceito sugestões. Ele já falou isso sobre vários assuntos, economia, educação, ele fala a mesma coisa, aceito sugestões. E a gente fica sem saber, de fato, o que ele pretende fazer. Mas o Ciro foi esperto. Ele criou um escudo para conversar com essa gente. Ele fez um programa de 12 pontos. Então ele pode dizer, não fecharam comigo e não concordaram com o meu programa. A gente sabe que não é nada disso, mas é um bom escudo para você se defender, que você não faz a mesma coisa que os outros. Né? Você tem um programa de governo, quem fechar com você é bem-vindo.
Quem não cumprir aquilo que está no meu programa vai ser afastado. Mas isso não foi viável e nem sei se vai ser viável. Agora, isso que você falou, Cris, da história da TV e rádio, eu acho que as pessoas ainda subestimam a internet. Acho que é uma mania que a gente tem de subestimar a internet, e a gente tem provas recentes, por exemplo, a gente falou, quantas vezes a gente falou aqui do Neymar Caicai? Que é algo que apareceu na TV, mas a TV hoje pauta a internet, que pauta a TV de volta. É verdade. Então, acontece alguma coisa num debate, numa propaganda eleitoral gratuita, isso vai pra internet, isso volta potencializado. Tem razão. Capa de jornal falando de meme, quantas vezes isso acontece? É verdade. É que, realmente, a TV é um canhão, mas a internet pauta esse canhão. Então, as pessoas já têm tem que ficar... agora, assim, tem uma interseção agora, né? Que a gente convergência não sabe total. exatamente o que vai dar. E a internet traz para a linguagem do povo, né? É. A internet traz o humor, ela traz o escracho sobre uma situação séria que muitas vezes a Isso TV aqui, ó. não aborda, né? Isso aqui é altamente democrático, porque todo mundo tem. Das classes mais baixas, todo mundo tem. Todo mundo se fala. Tem uma máxima da Globo, você trabalhou na Globo, não sei se você já ouviu isso, mas eu, quando trabalhei na Globo, eu ouvi o seguinte: um diretor da Globo falou, olha, a gente faz TV para duas pessoas, para a mãe do Romário e para o cara do Acre. E eles falam isso sintetizando o Brasil, o grande Brasil, como a mãe do Romário e o cara do Acre. Só que o que acontece é que hoje a mãe do Romário e o cara do Acre tem um telefone, no mínimo com 3G, e acesso à internet, e rede social, tem Facebook. Então esse cara não é mais isolado e que fica só com a TV em casa ligada, isso é a única fonte de informação dele. Então a brincadeira mudou. E voltando ao negócio do vice, a gente está vendo a importância da família nessa história de escolher vice-candidato, né? Vice-presidente, porque questões familiares são a alegação da Janaína Pascoal para não ter dado ainda a resposta a Jair Bolsonaro. No caso do Alckmin, parece que a mãe do Josué Alencar, filho do José de Alencar, que foi vice do Lula 2 vezes, não deixou ele se candidatar ainda, ele aceitar o convite. E o ator Marcos Palmeira chegou a ser cogitado como vice da Marina Silva, e até agora nada. Quem vocês acham que vão ser esses vices? Vocês poderiam apostar? Tem um bolão de vice? Quem vai ser o vice da Marina, do Alckmin? Bolão mais difícil que a Copa. Eu também acho. Porque a Copa você tem o histórico dos clubes, né, dos jogadores. Se fosse futebol era mais fácil cravar um vice. Você sabe o desempenho deles, é possível mais ou menos medir e tal. E para a escolha de vice está muito complicado. Você vê o Bolsonaro já tentou. Primeiro foi o Magno Malta, depois o general. Fala-se também que ele tentou, estaria conversando com outro general, Hamilton Mourão, que é o presidente do Clube Militar agora, há 2 meses, e com a Janaína. E o cara que é o 2º lugar nas pesquisas, quando não tem o Lula na pesquisa, ele é o primeiro, não consegue atrair um vice, é surpreendente, né? E nesse Brasil da redemocratização que a gente já teve como vices, Itamar, Sarney, o Temer. É muito importante saber quem é o vice, porque o vice pode virar presidente a qualquer momento. A nossa república começa, o Deodoro, lá atrás, eu voltei lá no século XIX, quando a república começa, é o Marechal Deodoro que assume, ele não demora muito, ele exerce o governo por um tempo, acho que em torno de 1 ano, e é substituído pelo Floriano Peixoto, que era o vice dele. Então está na raiz, na nossa história, a participação do vice. E o Itamar foi o vice que deu certo, né? Ninguém verdade. acreditava que ele pudesse pegar o governo, que sai da mão do Collor, e poder montar uma equipe de governo. Não só montou a equipe do governo, uma equipe Fez o sucessor. Fez uma equipe respeitável, não é verdade? Que fez que se desse um salto, né? Porque foi no governo Itamar que começou o projeto do Real, né? Foi no governo, é o governo Itamar que acaba com a inflação. Exatamente. Não é? Sim. Então, esse papel... Agora, o que tinha o Itamar que possibilitava isso? Tinha um trânsito enorme no Congresso. Trânsito pessoal, que era um cidadão simpático e que ninguém podia dizer nada do Itamar. Você estava no Congresso nessa época? Estava no Congresso. E eu acho que... Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas o Temer também não tem um trânsito no Congresso? Mas que tipo de trânsito? Com trânsito Aí é que está. Engarrafado. Você não vê o Itamar, o tipo de trânsito do Temer, aquele que ele sempre trouxe na carreira dele. É os trânsitos de aproveitar a máquina pública para poder conseguir apoio, ou, no caso, agora do governo dele, conseguir adesões para a sua política que desenvolve hoje do presidente da República. Eu nunca vi qualquer As adesões dele
deixaram de ser para a política ele tem econômica. Ele passou para se defender. Ele tem bom o governo trânsito, dele acaba ali Acho que sempre teve bom trânsito com partidos fisiológicos. É disso que você está falando. Exatamente. Agora, eu queria saber o seguinte. Para que o vice? Para que o vice? Por quê? Você acha que devia eliminar? Você tem que eliminar, porque você já não vota no vice. Então ele não vai lá porque ele teve votos. Ele pode incorporar voto que tem a um candidato X. Mas a campanha se faz em torno do candidato X. Quem é que falou na eleição do Lula que você estava votando no Alencar? Quem é que conhecia o Zé de Alencar na campanha do Lula? Pouquíssimas pessoas. Podia ser que nem nos Estados Unidos, né? Que o vice lá é presidente do Senado. Exatamente. Eu acho que esse é o caminho natural, que tenha no legislativo uma posição automática. Se afasta o presidente, assume o presidente, seja da Câmara, seja do Senado. No caso brasileiro, acho que seria ideal se fosse o presidente da Câmara, né? Porque tem a representação popular mais direta. Não, mas só de você falar agora que se o presidente, por qualquer motivo, saísse, se a gente tivesse presidente da Câmara, eu já acho que tem que ter vice mesmo. Os últimos presidentes da Câmara, vou te falar, viu? Né? Os últimos, né? Mais recentes. Mas também, como é que se elege presidente da Câmara, né? Aliás, quem montou a melhor articulação para se eleger presidente da Câmara foi esse representante no Rio de Janeiro, que hoje está preso, que é o Eduardo Cunha. Ele montou um esquema que eu sei de candidatos em campanha, foram procurados por ele, oferecendo dinheiro para a campanha, e se caso se elegesse, já garantisse a ele a eleição para a presidência da Câmara. Era a bancada Eduardo Cunha, você né? Vê, exatamente, ele foi lá financiar a bancada dele. Para isso, ele já tinha dinheiro, que tinha, obviamente, grupos que o apoiavam, né? E depois foram descobertos, a coisa toda. Né? E lá depois, todos esses passaram a servir a um desígnio dele. E passaram a ser dóceis a tudo aquilo que ele propunha. Inclusive, até quando se propunha lá, o que há de pior no legislativo é você propor um jabuti, né? Você tem um projeto que tem andamento, você enfia lá uma emenda que não tem nada a ver com aquele projeto. Eu me lembro, quando eu era líder de partido, as pessoas vinham me perguntar, olha, como é que nós votamos? E quando eu era vice-líder do MDB, também. Eu fui vice-líder do Freitas Nobre no MDB. Então, eu estava no exercício ali da liderança, no plenário, e aí os deputados vêm o seguinte, olha, a gente está chegando agora, como é que a gente vota isso? Como é que a gente vota aquilo? Dificilmente se encontra... Primeiro, dificilmente um projeto passa pelas comissões como deve passar. Porque se passasse, já tinha um filtro ótimo. Porque as comissões, se funcionassem, elas são temáticas, elas têm toda uma estrutura para funcionar, e aí então você podia chegar com um projeto melhor definido, melhor discutido, essa coisa toda. Não era necessário ter sessões plenárias todo dia, era necessário que as comissões atuassem com mais dedicação. Não é? Agora, depois que chega no plenário, com certeza, o voto do deputado é o seguinte, como é que é a orientação para votar? Estou achando, então, que é melhor manter o vice, né? Chegamos à conclusão. Vamos manter depois o vice. disso que você falou... O pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, depois de perder o apoio do Centrão, disse que, se eleito, tira Lula da cadeia e enquadra o Judiciário e o Ministério Público. Esse discursão é para tentar pegar eleitores do PT, né? E não está... Mas não só. Esse parece bem especificamente voltado para o PT, mas o Ciro, já antes dessa fala, eu me lembro quando ele foi na CNI, inclusive, ele falou isso, que Judiciário, Ministério Público, não sei o quê, cada um no seu quadrado. Ele já vinha com um discurso de tentar, ou pelo menos passar a ideia de que ele, como presidente, trabalharia, enfim, para que o que dava a entender, né, é que ele trabalharia para que o Judiciário e o Ministério Público não tivessem, digamos assim, a desenvoltura que passaram a ter nos últimos anos. Isso é muito ruim, porque ele, como presidente, não tem como fazer isso, a não ser botando muita pressão política sobre esses poderes, o que seria indevido. Mas eu acho que era uma forma porque esse discurso de soltar o Lula, não sei o quê, também serve para outros partidos que também têm pessoas implicadas, presas ou que podem vir a ser presos. Então, eu acho que, de qualquer maneira, seja para esse público que ele andou paquerando, assim, cortejando, né, que eram esses partidos do Centrão, que tem muita gente implicada na Lava Jato, seja para o Lula, é um discurso indevido. Ele quer mostrar uma capacidade de enquadrar esses poderes que não me parece adequada. Isso não é uma armadilha para ele mesmo, assim? Porque o Haddad, essa semana, também deu uma radicalizada no discurso dele, também querendo agradar a militância. Mas isso é uma estratégia
razoável para um primeiro turno, porque o cara se posiciona tentando buscar um segundo, mas no segundo turno ele vai ter que mudar completamente o discurso dele. Você está falando a proposta do PT, que o Haddad falou, de mudar a forma de indicação de ministros para o Supremo? Também, mas esse discurso sempre um pouquinho mais radical à esquerda para tentar, sim. porque o Ciro volta e meia faz isso. O Haddad também O Ciro, ele fica assim, é meio que uma geleia, né? Dependendo ali do público, ele muda o discurso dele. Mas sempre foi, né? Ele é o cara que fala bem do mesmo cara e mal em questão de meses. Em contextos diferentes, né? Em situações diferentes. Mas eu acho que o Ciro sabe perfeitamente, ele é professor de Direito, ele sabe perfeitamente que o presidente da República não tem poderes para soltar ninguém. Como é que o Executivo age quando tem interesse em algum preso que está preso? Ou ele manda um projeto de anistia para o Congresso, e aí depende da aprovação do Congresso. Ou ele promulga um indulto, que são esses indultos que tem na legislação, que agora o Supremo já atrelou, não é? Foi o caso desse indulto proposto pelo Temer, que o Supremo foi lá e falou, não, assim não pode. Então, não passa direto. E a tal da graça não existe como legislação. Está lá na Constituição, anistia, indulto e graça, mas a graça é uma coisa que vem lá do Império, uma coisa que era o imperador, pela graça, sei lá de quê, ele tem o poder para poder tirar alguém da cadeia. Fora isso, não tem. E o Ciro sabe disso. E sabe que ele não vai aprovar uma lei que, dependendo, obviamente, do Congresso, né? Se for o Congresso que eu imagino, se pagar bem, aprova, né? Para poder conseguir uma anistia especificamente para um. Veja, a própria anistia foi concedida, que o Portela elaborou, não tirou nenhum preso político da cadeia. As pessoas, às vezes, não se lembram, não sabem disso. Os presos que estavam detidos, encarcerados, foram soltos quando a lei de segurança foi alterada e as penas foram reduzidas, tanto as penas concretas como os prazos de prescrição. Eu me lembro muito bem. Eu acho que é uma estratégia do Ciro, que é para preencher uma lacuna ali do cabra macho. Sim. Porque é aquela coisa do político, né? Quem estudou marketing político sabe que as pessoas procuram um cara que fala assim, eu resolvo, vem comigo que eu faço. O brasileiro está carente disso. Os últimos presidentes, né, que a gente teve não tinham muito essa postura. A Dilma começou com a coisa da gerentona, mas logo perdeu. E aí ele está entrando numa lacuna das pessoas. Eu acho que ele está procurando aquela pessoa que vai votar no Bolsonaro, mas vai votar no Bolsonaro sem ter tanta convicção. Então ele fala assim, eu sou cabra macho, eu vou resolver, sei lá o quê. Mas eu te pergunto uma coisa. Como é que um eleitor do Nordeste, esse que está dando ao Lula índices fantásticos lá, como é que esse homem vai reagir se... E até os que não estão dando, os que estão dando. Eu vou soltar o Lula. Se isso passa, não, eu vou votar no Ciro, porque o Ciro vai soltar o Lula. É difícil de passar isso? Vocês que são da comunicação, é difícil passar? Para o eleitor que não tem mensagem política, não ouve nada, não lê nada, mas tem uma coisa que chega, eu vou soltar o Lula. Eu me lembro, você sabe... Desculpa, Ayrton, mas você viu que o próprio Ciro, ele meio que voltou atrás, ou tentou voltar atrás, ele disse que a frase não foi bem essa, porque ele deu essa frase, essa declaração para uma rádio no Maranhão, que repercutiu alguns dias depois. Foi. E aí, quando ganhou essa repercussão maior, ele viu que ele estava num terreno perigoso, ele tentou dar uma contextualização. Mas isso Porque não quando ele entra confrontando, quando ele fala isso, ele está confrontando, ele está questionando a Lava Jato e tudo isso, quer dizer, que tem um apoio popular. Mas, Mara, mas essa segunda parte, que eu concordo com você, não vai chegar lá, como vai chegar a primeira. Ainda mais se isso for para televisão. Não, eu vou soltar o Lula. Não precisa dizer mais nada. Esse eleitor que vota no Lula vai ficar satisfeitíssimo. Se ele carregar para ele 10, 15% desses votos, é uma votação extraordinária. Mas ele não vai ser tão objetivo assim, o Ciro, com relação a isso. Tanto é que ele disse atrás, que a frase não era bem essa, que tinha que entender o contexto e tal. Ele não diria uma frase assim com tanta falando do eleitor do Lula, objetividade. E falando em Lula, amanhã começa a greve de fome que o MST prometeu para forçar o STF a julgar o caso Lula. O protesto será feito por 11 pessoas da Via Campesina. E o PT também chamou um dia de jejum para o dia 4, convocou um jejum nacional para o dia 4. Será que essa greve de fome vai emplacar? Desculpa, eu não consigo não rir disso, porque a greve de fome de 11 do MST, mais um jejum, jejum eu faço intermitente todo dia, a dieta que eu estou fazendo,
Um jejum no dia 4, vamos soltar. Eu fico imaginando alguém no STF falando assim, tá aí, gente. Vamos resolver essa coisa do Lula, porque o pessoal do PT fez um jejum. Eu acho que é mais a tentativa de criar mais um fato político, né? O PT está na seguinte condição, Eu acho que a Glaze se olhou e falou assim, eu preciso dar uma emagrecida. Como é que eu posso... Como é que eu vou conseguir unir o útil? Já sei, vamos convocar um jejum pro dia 4? A gente fala que é pro Lula. Tô precisando, foi no endócrino, sendo nutrólogo, e ela resolveu... O PT não está numa situação que é a seguinte, tem o líder nas pesquisas que está preso, né? Então, como fazer campanha com o seu candidato, e o PT vem dizendo e insistindo que não tem plano B, C ou D, que o plano A é esse, é o Lula. Então, como fazer campanha com o seu candidato preso? Então, está criando eventos, fatos políticos. Essa do MST certamente é mais uma tentativa. Olha, Cristina, eu tenho experiência com greve de fome. Acho que você fez? Não fiz. Mas eu fui advogado de presos políticos na época em que se fazia greve de fome. E as greves de fome tinha uma proposta, atrair a atenção da opinião pública, uma vez que havia censura na imprensa. Era impossível noticiar uma greve de fome de preso político. Tinha repercussão internacional, tem todos esses efeitos. Então, eu acho que é mais um fator utilizado para que se discuta a suposta injustiça, porque chamei suposta, pelo que se faz contra o Lula, né? Então você põe a greve de fome. O grande problema da greve de fome é como é que você sai dela. E eu fui chamado nesse momento, fui até Maracá, os presos estavam, um já estava lá para morrer, o outro estava não sei o quê, e agora não vai continuar, tem que arrumar uma saída política para isso. Então tem que haver gestões, foi o que nós fizemos na época, conseguimos algumas reivindicações, que eram mais com condições carcerárias, essa coisa toda, mas a greve de fome não era para soltar os presos políticos, era para chamar atenção para aquela situação que a ditadura procurava esconder, que o Brasil pudesse ter presos políticos. Então eu acho que essa greve de fome, ela tem uma finalidade que eu acho que foi bem bolada. O problema vai ser como sair dela, não é? Foi bem bolada. O que nós estamos falando aqui? Uma greve de fome para quê? Para soltar o Lula. Não foi o garotinho que fez uma greve de fome? Esse? A greve de fome, ele era bem gordinho, não deu para aparecer nada, né? Mas... Resultado. Eu vou fazer uma greve de fome também. Eu faço a dieta do jejum intermitente, eu fico 14 horas sem comer. Depois de 9 da noite eu paro de comer, começo a comer só 14 horas depois, inclui a hora de sono. Então eu diria que a minha dieta é para, sei lá, o Lula preso em meio período. Eu quero ver se eu quero te ver daqui uns tempos, uns 3, 4 meses, para ver se deu certo. Entendeu? Mas tá brincando, eu passei uma semana de férias, agora voltei 4 quilos mais gordo. 4. Engordei 4 quilos em um... Férias você solta, Não, férias relaxa, foi. Eu voltei, dieta do jejum intermitente, e já perdi quase 5. Nossa. E o que mudou na sua vida? Oi? O que mudou na sua vida? Lula continua preso. Isso aí. E o Lula lá não vai poder fazer greve de fome. Pois é. Essa vai ser uma campanha complicada no mundo real e no virtual. Depois dos escândalos que provaram a influência do Facebook na eleição americana, a rede social resolveu agir para que isso não se repita e apagou aqui no Brasil 196 páginas e 87 perfis por participarem de uma rede que, segundo a empresa, usava contas falsas para espalhar desinformação. Ao contrário do que disse inicialmente, a derrubada das páginas e perfis não aconteceu diretamente por causa de fake news, mas por desobedecerem uma política de autenticidade da empresa. As regras dizem que você deve usar na sua identidade real, né, a identidade real lá no perfil do Facebook, não pode criar perfis falsos, nem ter várias contas ou páginas que enganem as pessoas quanto à origem do conteúdo. Tá certo que ninguém lê esses termos na hora lá de fazer o cadastrinho de serviço, mas tá lá, né? As páginas e perfis de alguns deles, de pessoas reais, eram ligadas ao MBL, Movimento Brasil Livre. O MBL logo se movimentou e acusou o Facebook de censura e autoritarismo. Foi censura? O que vocês acham? Eu acho que não, porque assim, a saída que o Facebook encontrou para impedir esses perfis falsos foi justamente dizer, olha, isso vai contra a nossa política aqui, né? O perfil tem que ser autêntico, então eles anularam, enfim, os perfis e as contas falsas, sem ter que dizer, olha, nós estamos fazendo isso porque esse pessoal espalha fake news, porque senão
como é que o Facebook ele teria que ter uma política muito clara, transparente, objetiva, para dizer o que é e o que não é fake news, né? Quais são e quais não são as fake news. E imagina outras situações que vão surgir. Entendeu? Qual é o critério para dizer o que é fake news, o que não é? Como é que você tem certeza que aquilo é ou não é? Tem uma equipe de jornalistas apurando. Exatamente. Para poder então, saber justamente, o que é, para não é. ter, eu acho, que dar essa explicação, a saída foi, eu acho, assim, estou tentando entender o que a empresa argumentou. Então, foi dizer, olha, porque todo mundo achou, foi por causa das fake news. Não, isso, o que contraria a política da empresa é ser um perfil falso, que aí sim, que dissemina fake news. Mas olha só, assim, fazendo o papel de advogado do diabo. Eu lembro que há alguns anos, e eu trabalhando com internet há muito tempo, eu estava percebendo que algumas publicações de humor que faziam troça em cima do governo do PT, na época, tinham menos alcance no Facebook que outras piadas que a gente fazia. E isso começou a circular entre comediantes e humoristas. Eu falei assim, por que as piadas do PT estão aparecendo menos? Porque se elas são menos curtidas, não é porque elas são menos engraçadas, é porque elas estavam aparecendo menos e tal. E aí as pessoas começaram a se falar, a conversar e tal. E aí a gente foi atrás do Facebook, e aí conversando com as pessoas do Facebook, apontaram pra gente na época um cara X lá do Facebook, que era o cara que era responsável por esse tipo de monitoramento lá dentro. E o cara falava, não tem nada a ver, isso não acontece, blá, blá, blá. E aí a gente entrou na página do cara, o perfil dele, e era um militante do PT. E, quer dizer, isso gerou um puta mal-estar. E lendo a coluna não, acho que eu estava lendo algum texto que a Cora, que volta e meia aqui com a gente, escreveu, e a Cora falou um negócio muito sério, que assim, dá para entender o que o Facebook fez no sentido de, vamos tirar essas páginas do ar porque elas desobedecem as regras X, P, T. Agora, por que não fizeram também com páginas e perfis de esquerda? Por que só os de direita? Porque eu acho que seria o ideal que fizesse isso com todo mundo. Sim, todo mundo que tem perfil falso, porque aí você elimina essa E isso está disseminado, né? Por todos os partidos, por todas as tendências. Mas eu acho que eles vão cada vez mais buscar mecanismo, porque eles estão no foco, no centro de uma discussão muito forte, que é da propagação de fake news, do efeito sobre crianças, enfim, várias outras coisas. Então, eu acho que as redes sociais, de uma forma geral, elas vão começar a ficar cada vez mais atentas, até porque isso vai interferir no negócio deles. E o Facebook, com o episódio da eleição americana, ficou muito no Aquele centro. escândalo da Cambridge Analytica, né? O escândalo da Cambridge Analytica. Que na época, quando houve o escândalo, ele, Zuckerberg, deu uma entrevista dizendo, nós temos preocupação porque vai ter eleição no Brasil, ele citou alguns outros países, ele falou, a gente vai agir para que não aconteça isso nas eleições de outros países. Acho que essa medida, né, o Facebook está no olho do furacão. Na semana passada, eles perderam 1,2 bi de dólares de valor de mercado deles. Então, assim, o que a gente não pode esquecer é que, diferente de um veículo de comunicação que tem uma espécie de curadoria de conteúdo, o Facebook não tem curadoria nenhuma. É uma rede social que é feita para as pessoas produzirem o seu próprio conteúdo. Então, a minha opinião é que eu acho que eles fizeram certo, dado que ele tem uma política, se você quer lançar mão daquele recurso, daquela rede de comunicação informal, né? Você está lançando mão daquele recurso, então você tem que obedecer às regras que foram colocadas ali. E eu acho que é uma questão de aprender fazendo ainda, tudo muito novo, até para o Zuckerberg isso é novo. Muita gente disse que o Facebook é uma empresa privada e faz o que quer. Você acha que faz o que quer mesmo ou não, nesse caso específico? Eu acho que eles têm um papel social inconteste, né, mundial, global, né? Então, assim, não dá para ele fingir que ele não tem essa influência, essa interferência. Não, mas... Porém, é uma empresa privada. Mas as empresas privadas não fazem o que querem. Porque você tem, inclusive, a área de compliance dentro das empresas que não deixam que elas façam o que querem. Hoje, você tem governança, quer dizer, as empresas privadas, elas, claro, vão fazer coisas que têm a ver com o seu business. E eu acho que esse é o ponto que você coloca, Aura, que eu acho legal. O business começou a ser afetado e eu acho que eles se surpreenderam
com o tamanho que é a repercussão, que é a notícia, que é o jornalismo. E eles se viram dentro disso. Então, eles falaram, bem, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês que produzem as notícias, eu sou só uma rede. Não é bem assim, querido. O oncologista Ezequiel Emanuel, um dos criadores do Obamacare nos Estados Unidos, diz que quem quer viver para sempre não sabe o que é ter 75 anos. Para ele, a medicina deveria parar de se preocupar em aumentar a longevidade das pessoas e tentar garantir a qualidade de vida. A duração ideal da vida, segundo Emanuel, é de 75 anos. Ayrton, você vai fazer 73 em setembro. Eu quero me opor a esse... O lugar de fala é seu. Eu acho que você tem mais aqui. Desculpe, qual é o nome desse sacana que falou isso? Ezequiel Emanuel. Eu tenho um filho de 14 anos. Eu tenho compromissos. Eu tô na minha vida profissional, eu estou continuando, sou advogado. Como é que eu tenho agora dizer não? Então eu vou fazer como dizem, fez o Jorginho Guinle aqui. Ele programou a vida dele até, acho que 70 anos. E gastou todo o dinheiro que tinha. Aí viveu a mais. Só que acabou o dinheiro, ele continuou vivo. E aí? Começou a emprestar dinheiro dos amigos, das antigas namoradas. Muito não é? tempo. Muito tempo. Então, isso, olha, realmente, Obama, se esse cara é teu assessor, vai desculpar. Mas, Ayrton, o que você pretende fazer nesses 2 anos? Nesses 2 anos que me restam, rapaz, se eu tivesse grana sobrando, ia torrar, né? Ia torrar, gastar com tudo que posso. Mas como não é o Pensa no caso, teu filho de 14 anos que vai precisar dessa grana também. Você me lembrou. A preocupação maior seria pegar o dinheiro e reservar pro meu filho. Mas será que ia fazer bem para ele? Calma, Hein? tem equilíbrio. A gente tem que se preocupar com Agora, isso. eu concordo com você, porque eu acho isso uma imbecilidade tão grande, porque as pessoas estão vivendo cada vez melhor até cada vez mais tarde, né? Na época do meu avô, por exemplo, um cara de 50 anos já era Era um senhor. para morrer, tava para morrer Já já. era vovozinho mesmo. Nós Olha, aprovamos tem uma- legislação agora prorrogando o prazo para os ministros do Supremo até continuarem 75. ministro. Você pode exercer a sua atividade até X, mas eu acho que esse prazo devia ser condicionado a uma coisa que pudesse atestar que aquele cidadão, que é um bom ministro, que é um bom, sei lá, administrador, ele não está mais em condições de exercer aquele cargo. Existem exames para isso. O jeito já fica decrépito, não é? Ele já vai perdendo a noção das coisas. Aí ele mesmo tem que se afastar. Gente, não é? quantos anos tem o Warren Buffett? Quantos? Mais de 80. Tem mais de 80. Abílio Diniz, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Carlos, Bruna Lombardi. Mara Luquez. Epa! Gente, olha, eu não sei vocês, mas assim, eu acho 75, eu tô com 55, portanto eu teria mais de 20 anos. 75 me parece assim um prazo bem bacana para você fazer um monte de coisa boa na vida. E assim, se eu não estiver bem de saúde e independente, eu, sinceramente, o dia que eu chegar numa situação em que eu não tiver mais isso, eu não faço mais questão de viver. Cris, Mas anyway, em qualquer idade. qualquer idade. Você tem gente que sofre acidente É que 75 e que fica... realmente parece assim, um teto baixo, né? Pode ser um pouco mais. Mas eu já falei, inclusive, para o meu marido e para o meu filho, eles sabem, olha, se acontecer qualquer coisa comigo que me deixe, que me torne dependente de alguém, sabe aquela coisa, alguém para escovar seu dente, ou presa a um aparelho, eu já falei, numa Lembrei de boa, uma piada pode- da internet. Eutanásia. Eutanásia. Eu lembrei da piada da internet que o filho vou chega pro discordar pai. muito. Não, Vou Júlia, eu discordar até muito de falei assim, você. eu vou fazer essa declaração por escrito, vou num cartório para vocês, diante das outras pessoas da família, dizer, olha, esse era o desejo dela. Assim, eu não quero ficar gagazinha viva, numa boa, assim. Mas, Cris, isso daí eu acho que em qualquer idade, você sofre um acidente, a gente tem casos, Sim, foram coisas claro. que o cara perde movimento, Não, mas perde eu só tudo, estou perde falando isso, capacidade, claro. o cara quer... acha Isso, na melhor. verdade, assim, é uma figura até de... 75 é muito uma força jovem. de expressão, mas assim, é porque assim, a gente tem aquela coisa de prolongar a vida ao máximo. Eu não tenho isso. Eu quero ter uma vida boa, bem vivida, com saúde, Ao com máximo. autonomia. Não, mas se chegar ali nos 80, já estou ali toda encarquilhadinha, blá, blá, não, gente, numa boa. Eu sou Mas não- Cris, essa é a questão. Os 80 encarquilhadinha não vão ser mais... Quando você tiver... Não, eu sei. eu Quando posso você tiver chegar aos 100, 80, eu não vai sei. ser mais, vai ser assim, os 110 encarquilhadinhos. Lembra Isso. daquele cientista australiano que queria, com 104 anos, e que foi para a Suíça, porque na Austrália ele não podia verdade. morrer. Ele foi para a Suíça, porque lá ele podia morrer. Mas é porque esse cara, ele tava... A história dele é a seguinte, eu cansei. Não quero mais brincar. Morrer. Meio Highlander Mas olha a só, história Mas eu dele. quero divergir.
Não, de você... com certeza. Aliás, peraí, eu quero pela ordem aqui. A Aura primeiro falou que ia discordar. Isso, Tem uma cidadezinha na Itália, chama Campo de Meli. Nessa cidadezinha, a taxa média de longevidade, a idade média é de 95 anos. Média. Média. Então, como no Brasil é 75, Preciso agora ir eles pra lá. estão... Qual o nome do lugar? Campo de Meli. Tá. E aí eles estão pesquisando loucamente essa cidade, porque as pessoas vivem muito bem, os coroinhas vivem muito bem. É uma vila que fica no topo de uma montanha. Então, um dos achados que eles fizeram é que a média de colesterol dessa cidade é 50% menor do que a média da Itália. Então, assim, se for para viver... Eu concordo em parte com você. Vamos fazer jejum aí. Se é para viver com qualidade de vida, então hoje você tem 4 fatores em torno da longevidade, né? Esse é o assunto que eu estudo muito e que é um assunto muito interessante, né? Você tem as questões demográficas, né, que estão fazendo a população envelhecer mesmo, né? A proporção de idosos e jovens na população brasileira vai mudar extremamente. Daqui a 20 anos a gente vai ter 40% da população idosa, né? Idosa acima de 60, 65 anos. A segunda são os aspectos de tecnologia. Então, você pega uma impressora 3D, eles estão fazendo testes maravilhosos com células-tronco. Então, você pode hoje imprimir a sua veia. Então, uma ponte de safena não vai mais ser preciso tirar a sua safena para fazer uma ponte de safena. Você vai imprimir uma veia para substituir a tua própria veia, o autotransplante. Então, tem muita coisa doida, né? E isso, quando o teu fígado ficar ruim, você pega a tua célula, faz um fígado novo teu, tira o velho, bota o novo. Dá um print. Né? Dá um print. Então, assim, imagina o que você pode fazer com todos os seus órgãos, né? Já pensou besteira, né? Não, mas de verdade, você pode... Isso, tem muita gente que fala sobre a história da imortalidade, né? Porque hoje, há estudos que falam que em alguns anos você vai poder reconstruir seu corpo mais novo inteiro e passar a tua memória para esse... Olha que loucura. É verdade, Ué, incrível. Never Let Me Go, aquele livro do japonês como é? Não Me Abandone Jamais, aquele que é dos... Kazuo. Mas os replicantes, como é que é o nome daquilo? Ai, nossa, eu tô com o nome clone, na ponta da língua. Clone, que vai criando, que é onde, quer dizer, você nem precisa, na verdade, do clone, porque com a impressora 3D você vai lá E aí você tem aspectos sociais também, comportamentais super importantes, né? Então, eu me lembro, a minha mãe, com a minha idade, 50 anos, era uma senhora. Né? E era uma pessoa que vivia para os filhos, que vivia para casa, que tinha uma visão limitada do mundo. Não era uma pessoa que estava imaginando que daqui a 2 anos vai fazer um curso em Harvard. Então, assim, o horizonte que a gente está suscetível hoje, que a gente está buscando, é totalmente diferente. Sites de namoro de pessoas acima de 65 anos estão bombando. Você tem mais idosos se casando, você tem mais idosos se divorciando. É lindo isso. A pessoa com 65 anos está tomando uma decisão de se separar porque ela quer ser feliz. Né? Então, tem todo um contexto social junto com esse contexto de tecnologia e de medicina. Você tem as drogas do prazer, né? Ocitocina, endorfina, serotonina, todos esses compostos, né, químicos que servem para ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. E tem um estudo que é muito legal de Stanford, porque antigamente se imaginava que a carga genética ela era super responsável pela sua longevidade. E aí vocês sabem quanto que a genética, que o DNA representa da nossa longevidade? É baixa, 20%. 15%. Nossa. 70% 15% é o DNA, 10% é o teu meio ambiente e 75% é o seu modo de vida. O seu modo de vida é como você vive com as suas doenças crônicas, como é o seu sono, como é o seu estresse, como é a sua alimentação. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, né, sobre a nossa própria saúde e longevidade. Olha, eu tenho vocês conhecem o Drauzio Varela. O Drauzio Varela, ele é conhecido porque maratonas, corre, etc. E a gente se encontra quase que periodicamente lá em São Paulo. Uma das coisas que ele disse, que eu achei, você sabe por que eu acordo às 5h30 da manhã e vou correr no Ibirapuera, eu mantenho esse meu corpo, eu sou magro, porque eu quero evitar contrair doenças. Eu não quero ficar doente, eu quero ter uma vida mais saudável. Então, eu acho que essa questão cronológica, dizer 70, 80, essa coisa toda, é uma coisa que tem que ser olhada com uma certa reserva. Por quê? Porque uma pessoa que se cuida, por exemplo, eu não sei se é o seu caso, você diz, olha, eu estou fazendo um regime, você vai viver melhor se fizer o regime.
Não sei. Não é? Se for um glutão, talvez não. Mas se for um cara que está fazendo isso para que o seu coração não tenha problemas com o quê? Com colesterol, no entupimento de veias, se você faz esporte, você diminui, até para a sua tranquilidade emocional, se você pratica alguma ginástica, alguma coisa. Mas hoje tem tem muitas informações para melhorar a qualidade de vida. Por isso que eu acho que limites, por isso que eu ia discordar de você nesse sentido. Aos 75 anos, não. Eu acho que a hora que a gente perceber que não é mais útil para nada. Vamos subir o teto, 80, vai. E que não, afinal, o que eu estou fazendo prazer, aqui? Né, de viver o que eu estou também, fazendo né? aqui? Então, a busca de viver mais leva você não só possibilitar que a sua vida seja melhor, mesmo com a idade, do que você também está com isso possibilitando, no meu caso, que eu possa criar o meu filho com mais tranquilidade. Você faz alguma coisa, exercício? Faço, O que você faz? faço. Eu corro, faço esse tal de pilates, né? E fazia mais tempo, fazia natação também. Mas o que eu gosto mesmo é de correr. Mas você corre maratona também? Não chego a esse ponto. Mas da corrida, muita gente está entrando. Eu tenho coisas que acontecem o seguinte, eu entrei no ginasial com 11 anos, o professor de calcinha fazia o seguinte, olha, quem é a equipe que vai para futebol, quem é a equipe que vai para cá, quem é a equipe para natação? Eu falei, eu vou para natação. O professor disse para mim, olha, cara, se você quer ser bom nadador, você não pode fumar, porque o teu fôlego é fundamental. Eu nunca fumei na minha vida. É lá embaixo que você estabelece certo tipo de comportamento que você, no fundo, você sabe que alguém botou na tua cabeça que fumar faz mal. Lá, quando você estava naquela idade, você começa a provar as coisas. Mas a questão da longevidade, eu acho que atualmente você tem uma discussão, principalmente no Brasil, a gente já falou algumas coisas aqui, porque uma coisa é você viver bem, saudável, você se cuidar. Outra coisa é a loucura. E a gente já discutiu aqui algumas vezes sobre a juventude. São coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. E, muitas vezes, essa busca alucinada por a juventude vai comprometer a sua saúde. Entendeu? Então, te compromete a ter uma qualidade, a não ter uma qualidade de vida. Juventude também é estética, né? O corpo, né? Exatamente. Esse caso dessa moça que veio do Rio de Janeiro, porque o cara era uma moça bonita, por que ela tinha que fazer esse enxerto lá, sei lá como é que chama isso em termos técnicos? Por que isso? Né? E aí você vê, as meninas têm o padrão da mãe que quer ser... enfim, está mais preocupada com a aparência do que com a saúde. E ela vai reproduzir isso, é aquilo que você falou. Então, ela não vai achar que o que a importância que tem é ela cuidar da sua saúde. Ela vai achar que ela tem que fazer aquilo que a mãe faz, que é essa busca alucinada pela juventude. São falácias, né? A falácia da saúde e da juventude, assim como tem a falácia do prazer e da felicidade. Exatamente. Né? Então, o prazer é uma coisa autocentrada e de curto prazo. Felicidade é uma coisa de longo prazo e que envolve outras pessoas na sua vida. Então, tem toda essa possibilidade de você desenvolver coisas que te gerem felicidade, né? Que te gerem senso de propósito, é uma coisa que se discute tanto, né, por aí, que te gere engajamento social, presencialmente e socialmente falando. Então, tem muitas outras coisas para trazerem essa qualidade de vida que a gente tanto fala. E a questão da longevidade, o Drauzio fala muito isso, dessa coisa de você buscar, né? Quer dizer, não é só a questão física. Então, você vai ter as doenças, o Alzheimer, enfim, a depressão, que você passa, enfim... Você leva uma jovem a entrar... Uma mulher de 30 anos, né, que começa a perder colágeno, começa a se achar velha e entra num processo depressivo. Sim, em alguns casos. E aí vira uma louca, entendeu? Homens também, tem vários casos. A estudante brasileira de medicina Rainéia Gabriele Lima foi assassinada em Manágua, capital da Nicarágua. O país vive uma guerra civil. De um lado estão as forças policiais e grupos paramilitares, ambos a favor do governo. Do outro, manifestantes que querem a saída do presidente Daniel Ortega e a convocação de eleições. O reitor da Universidade Americana, Ernesto Medina, onde a brasileira estudava, disse que os tiros que mataram Rainéia vieram de paramilitares e que a polícia tenta encobrir a verdade. Mais de 400 pessoas morreram desde abril. E até agora, o governo da Nicarágua não deu uma explicação para a morte da estudante. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, cobrou esclarecimentos e disse que pode apelar para a Organização dos Estados Americanos. Cris, você esteve na Nicarágua, né? Eu fui à Nicarágua em 2007, na época
como repórter, fui acompanhando uma viagem do então presidente Lula. Ele fez um giro pela América Central e um dos países que ele visitou foi a Nicarágua. O Daniel Ortega tinha sido recém-eleito há alguns meses e o Lula foi, inclusive, tal como nos outros países da América Latina que ele visitou na mesma ocasião, eles foram discutir propostas de acordos de cooperação econômica. Inclusive, com a Nicarágua especificamente, a questão era um acordo na área de energia. Me lembro quando a gente desembarcou lá em Manágua, a gente chegou à noite. E do caminho do aeroporto até o hotel, onde a comitiva ficou, e os jornalistas também, era um breu sol, uma escuridão, uma escuridão, uma escuridão. A gente conversando, né, os jornalistas conversando entre si, poxa, a gente chegou justamente num momento de apagão ou teve algum problema que deu uma pane no sistema elétrico, que todas as ruas estão às escuras. Na verdade, quando a gente chegou no hotel, a gente foi se informar melhor e soube, na verdade, naquela época, a Nicarágua sofria com apagões constantes, porque não tinha infraestrutura, na verdade, para dar conta da demanda de energia elétrica no país. Então, houve essa primeira discussão para um acordo na área de energia, que eu tentei até saber no que deu esse acordo. Acho que não foi para frente porque o acordo era baseado na questão do biodiesel, dos biocombustíveis, que foi uma política que o Lula tentou implementar bastante, só que a Nicarágua acabou fechando, na verdade, um acordo com a Venezuela, ainda na época com Hugo Chávez, e a vertente deles foi mesmo petróleo, fornecimento de petróleo e tal. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, um país muito pobre, ainda hoje, apesar de algumas melhoras, é um dos países mais pobres da América Latina. Depois, quando acabou a cobertura, eu fui dar uma volta na cidade. Manágua tem umas construções coloniais, né, da época dos espanhóis e tudo mais, muito bonitas, mas eu fui numa feira. Feira é um bom lugar para a gente conhecer, né, ver uma cidade, a população circulando e tal. Era uma feira muito pobre, uma oferta de produtos bastante limitada, as ruas muito sujas, tudo em volta muito sujo. Então, eu fiquei muito impressionada, me pareceu, assim, realmente a capital do país, mas me deu essa impressão de um país muito pobre. Agora, claro, eu estou falando de 2007, tem que relativizar, hoje nós estamos 11 anos depois. E agora você acha que pode acontecer o que dessa história toda? Então, o Ortega tinha sido recém-eleito, mas só para refrescar a memória, teve a Revolução Sandinista em 79, os sandinistas assumiram o poder, ficaram um período. Depois, eles sofreram 3 derrotas seguidas em 3 eleições em que os partidos de oposição assumiram o poder. É o período que se chama lá de restauração conservadora. E aí, em 2006, Ortega, foi eleito e de lá para cá já se reelegeu mais 2 vezes. Portanto, ele vem de 2 mandatos já completos e está agora no seu 3º mandato. Esses protestos começaram com uma proposta de reforma da Previdência, né, que a população não recebeu bem. Foi o catalisador. Foi o catalisador, estopim. No que vai dar, rapidamente, só para encerrar? Os protestos, apesar da morte da estudante, isso tocou o Brasil particularmente, mas os protestos, nesses últimos dias, deram uma refreada. Há uma pressão internacional, a OEA aprovou uma resolução pedindo para que pare, para que cesse a violência e tal, mas o fato a população pede agora que ele deixe o poder, né, e está nesse impasse aí. Eu tenho uma amiga que é professora da Universidade Nacional da Costa Rica, que acompanha bem ali o que está acontecendo, porque tem muitos nicaragüenses indo para Costa Rica, né? Costa Rica está recebendo muita gente. Inclusive, o líder da oposição foi preso tentando ir para Costa Rica, né? Exatamente. E ela fez uma analogia que eu achei muito boa. Ela falou assim, para mim é a revolução dos bichos. É quando, do George Orwell, quando eles tomam o poder, os porcos lá tomam o poder, e aí passa a fazer exatamente o que o regime anterior fazia. E aí você começa a ter as pessoas se indignando contra esse. Embora tenha sido eleito, né, é uma eleição que foi muito questionada, como acontece na Venezuela. E hoje está nos jornais os protestos na Rússia por conta da reforma da Previdência. E aí eles falando, Putin ladrão, Putin... Então, a Previdência, que é um assunto que vai acontecer no mundo, está acontecendo no mundo inteiro por essas razões de longevidade e tal, ela, na verdade, vai ser o catalisador para manifestações que vão questionar esses regimes
autoritários que estavam, enfim... Não, antes tinha 10 jovens para um velhinho aposentado e vão ser 10 velhinhos para um jovem. É simples assim. Então, eu acho que não tem nem a questão da ideologia política, não é nem isso, é uma questão matemática. A questão da Previdência Mundial, e que aconteceu com a Grécia, aconteceu com a Espanha, agora vai acontecer na Rússia, aconteceu no Chile há 30 anos atrás, e o Chile conseguiu equilibrar o seu sistema previdenciário, é uma questão de matemática pura, de conta a conta que não vai fechar. E aí é um dinheiro que não tem, seja um governo de direita, de esquerda, é um dinheiro que não tem, a conta não fecha mais. Aí na hora que os governos têm que adotar essas coisas, você começa a questionar a legitimidade desses governos, né? E aí, enfim, a população vai para a rua. E agora a palavra de ordem já é para tirar o Ortega do poder, não é mais só a Previdência. Exatamente. A Previdência ela é o catalisador, por quê? Porque é uma conta importante, os governos vão ter que mexer nisso daí, e aí ela vira um catalisador para... A Dilma se declarou, deu um apoio ao Ortega, mas não foi todo mundo, né, Ayrton? O que você quer falar? Não foi. Lá não foi todo mundo. Foi uma parte, foi um encontro que teve lá na Nicarágua, que reuniu a esquerda latino-americana e centro-americana. Eu estive na Nicarágua, convidado pela Frente Sandinista, logo que eles tomaram o poder. Era uma coisa fantástica. O apoio popular, as lideranças, eram 5 os integrantes dirigentes da Frente Sandinista, com quem nós tivemos muitas discussões. Entre eles tinha um intelectual, Sérgio Ramírez, que foi vice-presidente do Ortega lá no comecinho, né? E eu vi coisas interessantíssimas, coisas que aqui, eles cada vez que eles instalavam, nós fomos ver a instalação de uma rede de esgoto, era um rede de esgoto de 1,5 km. Era uma festa popular para enterrar os esgotos. Porque aqui no Brasil, o jeito faz saneamento básico, mas como é obra que não aparece, não dá voto por causa disso. Não se dá ao investimento que faz ali a repercussão que tem que ter. Isso. Eu prefiro uma rua com esgoto do que uma rua sem esgoto e sem asfalto, sem nada, não é verdade? Mas o esgoto é básico. E lá eu convivi com esse pessoal. E me surpreende muito que Ortega, embora tenha voltado numa luta contra os conservadores que ocuparam o poder, ele voltou em cima de uma proposta. Mas esse negócio de querer continuar no governo, você vai fazendo adaptações na sua vida, ainda botar uma mulher como vice, a própria mulher como vice. Qual a diferença do que ele estava fazendo com voto do que fazia o Somoza? Isso. Qual a diferença disso? Exatamente. Eu acho que esse é por isso que a esquerda estava dividida lá, né? Não é diferente hoje. E quando eu vejo um cardeal, lembra quando mataram o cardeal lá? Foi um fator deflagrador do processo. Quando eu vejo o reitor da universidade, eu digo, mas espera, esses estão a serviço dos americanos? Como durante muito tempo se disse em Cuba, olha, nós mantemos aqui, Fidel me disse, no encontro aqui na Casa do Brizola, que era preciso manter porque os americanos são uma ameaça permanente. Mas será que é isso que está acontecendo lá? Ou será que é o desgoverno, se é a incapacidade de governar? Agora, com relação à Previdência, tem dinheiro. O dinheiro no Brasil existe, está mal distribuído, mal concentrado e mal aplicado. Mas que tem dinheiro. E o déficit da Previdência brasileira não é esse que pintam por aí, não. Os estudos recentes aí que eu conheço mostram que a Previdência brasileira tem dificuldades, mas tem condições de sobreviver. Isso aí vai dar pano pra manga. Vai dar pano para manga, não é objeto da discussão agora. A Bia vai mandar cortar, quem sabe eu não estou complicado. capacitado para discutir com a Mara, mas eu prometo que se vocês me chamarem aqui de novo, eu vou procurar discutir com ela um assunto como esse, vou estudar bastante. A gente faz um dia uma economia genial, a gente pode até falar, vocês dois, a gente faz aí, a gente fala sobre a Previdência. Acho que todo mundo aqui viu a história do cavalo que foi usado como tela para crianças numa atividade na hípica do Rio de Janeiro. A imagem está aí, ó. É impressionante o que aconteceu ali, né? Não, sabe? Pois é. E essa semana descobriram que uma zebra de um zoológico no Egito era, na verdade, um burro pintado. Olha aí o bichinho. Tá manchado. O rapaz à direita na foto é o estudante Mohamed Sarhan, que denunciou o absurdo. Com tanta gente sacaneando os bichos, não é de se estranhar que eles se revoltem, né? A Revolução dos Bichos começou em Miami e a primeira vítima foi a arquiteta brasileira Dani Guardini. Vejam essas cenas, mas já vou avisar que são cenas fortes. Bom dia, bom dia! A gente está chegando aqui para almoçar num restaurante brasileiro aqui em Miami e eu vou mostrar para vocês o bichinho que estava na porta que eu acabei de ver. Olha o que é morar em Miami. Olha o bichinho que tá ali, ó. Como chama isso? Guaxinim? Quem sabe o nome? Gente, ele é enorme. Olha que tamanho.
Gente, eu vou ter que contar pra vocês depois daquele vídeo, olha isso. Aquele bicho me atacou, tô indo pro hospital, ele me deu uma mordida enorme na perna, grudou em mim. Precisei gritar muito, bater nele pra ele soltar. Depois eu conto o que virou isso. Gente. O que é morar em Miami, tá? A revolução não será televisionada, será transmitida pelos stories do Instagram. Na postagem, a arquiteta diz que o que mais impressionou foi a agressividade gratuita do guaxinim. Gente, é um animal Olha, silvestre, selvagem. Eu vivi uma situação dessa agora, faz 15 dias. Não é um gatinho. Levei meu filho para conhecer Foz do Iguaçu, as cataratas. Ele tem lá, circulam animais ali, né? E tinha lá uns coatis. Sei. Coatis. E é proibido alimentar os animais. Mas um gaiato, num local próximo do restaurante que ele estava, resolveu alimentar um coati. E, de repente, surgiram coatis de tudo quanto é lado. E ele ficou acuado num canto e os coatis, ele gritou por socorro. Porque, afinal de contas, estava proibido. O imbecil resolveu alimentar, se esqueceu que da onde ele tirava era visível. O coati tem percepção para ver isso, né? Não tem, mas tem percepção, sabe de onde vem o alimento. Cheiro. Mas eu vi o coitado lá, ele tinha uma certa idade, encostado num canto, os coatis subiam em cima dele. Sim. Isso aqui, em Foz do Iguaçu, nas cataratas lá. Nós procuramos a vítima da revolta animal e ela nos mandou esse vídeo. Eu não fiz nenhum movimento a não ser pegar o celular e tava dando risada, porque eu dou risada de tudo, fio o tempo inteiro. E conforme eu peguei o celular, em vez dele passar e atravessar o vaso e ir pro outro lado, ele saiu do vaso e veio na minha direção. Nisso eu até tentei abrir a porta do restaurante, mas como abre para fora e eu estava encostada, eu não consegui abrir, mas foi uma questão de segundos. Eu olhei, ele já estava correndo e pulando na minha perna, foi muito rápido. Muito assustador. Ele grudou na minha perna, eu estava sozinha pro lado de fora, eu comecei a gritar, comecei a tentar tirar ele da minha perna, ele não desgrudava. Eu gritei muito, caí no chão, torci o tornozelo, caí no chão, continuei gritando, continuei tentando tirar ele da minha perna, ele não soltava. E nisso saiu uma pessoa do restaurante e foi só aí que ele soltou e fugiu. Então, para os defensores do guaxinim, não sei dele, ele fugiu. Mas o que fica é assim, que eles são realmente perigosos. Eles são animais muito sujos, então existe um risco grande de infecção, existe um grande risco de raiva. Então eu precisei ir para o hospital, tomei antitetânica, tomei já duas doses de antirrábica, tomei várias injeções em volta do machucado, em volta da mordida. A mordida é grande, a mordida é funda, é feia, mas não pode dar ponto para também diminuir o risco de infecção. Então, assim, é muito sério, é perigoso. E então, assim, não ligo das brincadeiras e até acho bom, porque assim, mais pessoas ficam alertas. Fica a dica. Fica a dica aí para... Bom, gente, a gente vai chegando ao fim de mais um Segunda Chamada. Semana que vem estamos de volta. Vai ficar com saudade? Nós também, mas não se preocupe. Todo dia tem conteúdo aqui no My News. O Dinheiro na Conta é diário às 5h30 da tarde. 3 vezes por semana, Cris Serra aqui desata o nó cada vez mais complicado da política brasileira. Quinta-feira tem Mara Luque no Economia Genial. E sexta tem o Pessoal. Tem de tudo por aqui e vem mais coisa por aí. Obrigado por estar aqui hoje e até a próxima segunda. Valeu. Sem guaxinim. Gente, essa história... Então, mas você sabe que lá na Costa Rica tem muito, né? Eu tirei umas fotos. Não, pati, macaco. E mais bicho. Mas eu fiquei curioso porque ela não foi em cima do guaxinim, né? Teoricamente, ela ficou filmando o guaxinim e o guaxinim foi pra cima dela. Mas ela estava próxima, né? Ela estava próxima. Não é uma coisa chamada feromônio?